segredo somente os bilionários sabem, mas hoje revelarei todo o segredo sombrio, o mundo dos mais ricos do mundo. Existe uma verdade incômoda que quase ninguém ousa dizer em voz alta. O mundo não é regido por sorte, mérito ou boas intenções. O mundo, especialmente o das grandes fortunas, é controlado por códigos mentais ocultos, usados não apenas para acumular riqueza, mas para manter silêncio onde deveria haver revolta. Os bilionários não dominam o mundo gritando. Eles não batem no peito. Eles não precisam. Eles aprenderam algo que a maioria jamais descobrirá. O verdadeiro poder é psicológico, invisível e estrategicamente calculado. Enquanto a massa se perde em distrações, discutindo moralidades públicas e dramas pessoais, os donos do jogo estão aplicando, todos os dias, técnicas de reprogramação mental, controle de narrativa e manipulação perceptiva. E uma dessas técnicas, talvez a mais perigosa e eficaz, é baseada em um princípio simples, mas letal: a capacidade de neutralizar a reação emocional alheia e transformar o silêncio em submissão. Bruce Lipton já dizia: a mente inconsciente controla 95% da sua vida, e ela é programada nos primeiros 7 anos. Agora imagine o que acontece quando você aprende a manipular essa mente inconsciente. Não a sua, mas a dos outros. Essa é a arma secreta dos bilionários. Eles compreendem que a mente humana não age com base na lógica, mas na frequência emocional que a governa em silêncio. E é aí que entra a técnica sombria, a engenharia da percepção silenciosa. É quando você molda o campo ao seu redor sem parecer que está fazendo nada. É quando você planta ideias na mente dos outros sem nunca dizer uma palavra. Quando um bilionário entra numa sala, ele já domina o espaço antes mesmo de abrir a boca. Isso não é carisma, isso é arquitetura energética. Eles treinam sua mente como um espelho, impenetrável, inquebrável, e ainda assim capaz de refletir exatamente o que o outro espera ver. Essa técnica tem um nome nos círculos mais secretos: cortina de frequência neutra. Ela consiste em assumir uma postura emocional tão calculada, tão isenta de ruído e reação, que confunde e desarma qualquer oponente. Porque o ser humano, quando não entende a vibração que o outro emite, entra em estado de alerta instintivo, e o instinto sempre busca submissão ao que não pode decodificar. Joe Dispenza fala sobre isso com outro nome: coerência eletromagnética. A ideia é simples. Quanto mais alinhado você está entre pensamento e sentimento, mais poderoso se torna o seu campo. Mas os bilionários vão além. Eles usam essa coerência não para encontrar paz, mas para gerar influência silenciosa. É como um campo magnético que reorganiza o comportamento de quem está por perto, sem levantar suspeitas. Eles não convencem, eles colapsam as opções mentais do outro até que a única alternativa seja obedecer. Mas essa técnica só funciona para quem domina outro princípio sombrio: o controle do tempo emocional. Bilionários treinam suas respostas emocionais até o limite da frieza estratégica. Eles não reagem, eles observam, eles esperam, eles deixam que o outro exploda, se desgaste, se desmonte, enquanto eles permanecem imóveis. E quando a mente do outro está fraca, sem direção, eles entregam a sugestão final, disfarçada de opção. O mundo dos negócios é apenas o palco. O script está na mente. E quem controla o roteiro psicológico ganha antes mesmo de jogar. Quer um exemplo real? Durante uma negociação bilionária em 2008, enquanto a maioria dos empresários entrava em pânico com o colapso financeiro, um certo nome muito conhecido da elite sentou-se em silêncio absoluto por 40 minutos numa reunião. Não falou nada. Não ofereceu solução. Apenas esperou. Quando todos estavam emocionalmente desgastados e ansiosos por um salvador, ele falou uma única frase e selou a compra de uma empresa inteira por menos da metade do valor. Esse é o poder da técnica. Não é retórica, é engenharia emocional. E o que isso revela sobre você? Que enquanto você reage, desabafa, tenta se justificar ou agradar, está entregando seu campo vibracional nas mãos de quem não reage. Você está expondo seus códigos internos, e quem decifra esses códigos domina você. Greg Braden explica isso de outro modo. Ele
diz que o universo responde não ao que você quer, mas ao campo coerente entre emoção, pensamento e expectativa subconsciente. Agora imagine usar essa lei não para criar sua realidade, mas para manipular a realidade dos outros. É isso que bilionários fazem. Eles treinam seu campo interno como uma estrutura de aço. Eles simulam mentalmente cenários de ataque, perda, conflito e treinam não reagir. Eles programam o inconsciente para não buscar alívio emocional imediato, mas controle narrativo silencioso. Eles transformam a própria mente em uma fortaleza e a sua em uma porta aberta. E aqui está o detalhe mais perverso. Quanto mais emocionalmente reativo você é, mais previsível você se torna. E tudo que é previsível é manipulável. Isso explica por que pessoas altamente inteligentes, bem-intencionadas e espiritualmente conectadas continuam sendo dominadas por estruturas invisíveis. Porque inteligência não protege contra a arquitetura vibracional. A verdadeira liberdade não é mental, é frequencial. Você não vence o jogo tentando ser ouvido. Você vence quando entende o campo emocional que rege a dinâmica invisível da dominação. Esses bilionários silenciosos não gritam, não impõem, não imploram. Eles operam num plano psicológico mais sutil. E é exatamente aí que mora o poder que ninguém enxerga. O que o mundo vê é apenas a superfície, investimentos acertados, influência global, marcas que crescem exponencialmente. Mas o que está por trás disso é um conjunto de técnicas invisíveis, códigos mentais ocultos e uma arquitetura emocional precisa que faz com que os outros obedeçam, sem perceber. Enquanto a maioria busca estratégias externas, o próximo hack, o novo guru, o plano infalível de produtividade, esses dominadores silenciosos se voltam para dentro. Eles compreendem algo que o cidadão comum não foi ensinado. Quem domina o próprio sistema emocional, domina o ambiente. Quem entende o funcionamento inconsciente do outro, manipula o comportamento do outro, sem levantar a voz. Bruce Lipton nos mostrou que o ambiente molda o comportamento celular e que crenças armazenadas no inconsciente são mais poderosas que qualquer força de vontade consciente. E é exatamente isso que esses bilionários aprenderam a fazer: manipular o ambiente emocional ao redor, influenciar a vibração psíquica do outro e alterar, silenciosamente, o campo onde a realidade se manifesta. Um deles, numa conversa privada, revelou que seu maior investimento não foi em ações, nem em imóveis, mas na capacidade de ler padrões inconscientes nas pessoas ao redor. Ele dizia: quando sei o que alguém teme, posso prever tudo que essa pessoa vai fazer. E se posso prever, posso controlar. Isso não é uma metáfora, isso é neurociência emocional aplicada à dominação. Essa técnica sombria começa com um tipo específico de observação silenciosa. Eles não entram numa sala impondo sua presença. Eles entram absorvendo dados invisíveis, a linguagem corporal dos outros, microexpressões de medo, sinais de dúvida, hesitações sutis. Tudo isso é processado para identificar o elo frágil na psique de quem está à frente. Porque todo ser humano tem uma rachadura emocional. A diferença é que poucos sabem escondê-la de quem realmente observa. E então, começa o jogo da infiltração psicológica. Com frases simples, olhares calculados, pausas longas, gestos precisos, eles instalam o que Neville Goddard chamaria de impressões mentais no inconsciente da vítima. Essas impressões não são ordens diretas, são sugestões disfarçadas de ideias. E como o inconsciente não distingue o que é real do que é simbólico, aquilo que foi apenas sugerido passa a se comportar como se fosse decisão própria da pessoa influenciada. É assim que eles dominam sem parecerem manipuladores, porque quem é manipulado acha que teve uma ideia própria. Esse é o jogo mais sombrio da elite silenciosa: fazer você acreditar que decidiu algo, quando na verdade sua decisão foi implantada. Esse é o ápice do domínio psíquico, e é por isso que tantos se curvam sem saber por quê. Por isso tantos seguem líderes que não gritam, mas cujas palavras ecoam como ordens. Joe Dispenza nos alertou que o cérebro, quando condicionado ao passado, apenas repete padrões, mas, quando ativado por uma emoção intensa,
reprogramado com intenção, pode criar novos caminhos. Os bilionários sombrios sabem disso e, por isso, usam o ambiente emocional para induzir emoções específicas: medo, dúvida, desejo, e associam isso à ideia que querem implantar. Eles não vendem uma ideia. Eles associam uma emoção forte àquilo que querem que você deseje. E o cérebro, ao associar emoção com imagem mental, passa a querer aquilo como se fosse seu. E aqui entra uma das técnicas mais cruéis: o silêncio programado. Eles não reagem, eles não corrigem, eles não defendem. Eles deixam você projetar seus próprios monstros na ausência da resposta deles. Esse silêncio não é ausência de comunicação, é uma linguagem de controle emocional. Quando você espera por uma resposta e ela não vem, o seu cérebro entra em pânico. E nesse estado de ansiedade, você se torna mais vulnerável a aceitar qualquer proposta que alivie o desconforto. Eles sabem disso e usam esse silêncio como alavanca. Outro detalhe sombrio é como eles usam o poder da presença reduzida. Quanto menos disponíveis, mais desejados se tornam. Quanto menos previsíveis, mais fascinantes. Eles controlam a frequência de contato, o tempo de resposta, a quantidade de informação revelada. E assim, constroem um campo magnético invisível, onde as pessoas competem por migalhas de atenção. Isso não é acaso. Isso é engenharia emocional. E talvez o aspecto mais aterrador de todos seja a naturalidade com que operam essas manipulações. Porque não sentem culpa, não veem como manipulação. Para eles, é apenas estratégia. É assim que o jogo é jogado. E nesse jogo, ganha quem entende a psique humana em profundidade. Esses homens e mulheres entendem que a mente humana é um script aberto, vulnerável a sugestões e fissuras emocionais. E, se você domina a estrutura, pode reescrever o código. E se reescreve o código da mente de alguém, você domina o comportamento sem precisar levantar um dedo. No final das contas, essa técnica sombria usada pelos bilionários não é uma única técnica. É um sistema silencioso de observação, infiltração emocional, sugestão simbólica e engenharia comportamental. Um sistema tão refinado que nem parece manipulação. Parece destino. E talvez o mais perigoso seja justamente isso. Você acha que está escolhendo, quando na verdade já foi escolhido. Você acha que está decidindo, quando na verdade foi decidido por você. Agora você sabe. Agora o jogo se revela. E a pergunta que fica é: você vai continuar sendo dominado silenciosamente ou vai começar a observar o invisível?